Pessoal, tudo bem? Vou fazer a explicação para vocês sobre análise CA usando FETs. Os FETs também podem ser utilizados para desenvolver amplificadores de sinal ou amplificadores de áudio. Hoje em dia tem muitas aplicações na literatura usando FETs, tá? Então, vamos tratar de entender o procedimento, né, para determinar a impedância de entrada, a impedância de saída, o ganho de tensão. Análise é bem análogo ao TBJ, tá? Não tem muita diferença. Eu vou falar para vocês aqui sobre a transcondutância. A transcondutância, ela relaciona a tensão a corrente de dreno, né, com a tensão porta-fonte. Condutância, conceitualmente, né, é a relação entre a corrente e a tensão, né? Vocês devem ter visto isso em circuitos elétricos 1. E aí vem essa transcondutância. Essa terminologia de trans significa que um parâmetro, né, de saída está sendo controlado com um parâmetro de entrada. Só isso. Agora, como que se determina a transcondutância? Aqui nós temos a curva de transferência do FET, né? Pode ser JFET, MOSFET de depleção ou MOSFET de intensificação. Então, todas elas têm a curva de transferência, né, que é feita usando a equação de Shockley. Então, em princípio, ele é determinado, né, traçando pequenos triângulos ao longo da curva. Aqui nós temos o ponto de operação, né, o ponto Q. E aí nós podemos traçar um pequeno triângulo, né, onde esse triângulo tem, considerando esse ângulo, tem o cateto oposto, né, e o cateto adjacente. Então, a transcondutância, né, seria igual à relação, né, entre cateto oposto, delta ID, dividido, né, com delta VGS. Então, em resumo, né, a transcondutância corresponde a essa curva tangente, né, a essa reta tangente, tá? Essa reta tangente ao ponto de operação, ok? Então, aqui nós observamos aqui no lado, né, 3 pontos de operação, tá? Temos esse ponto aqui e esse ponto, né, inferior mais embaixo, tá? Então, em diferentes pontos, né, essa transcondutância apresenta valores diferentes. Aqui temos transcondutância, né, no caso em BGS, né, igual a menos 2,5 volts. Aqui temos a transcondutância determinada em BGS igual a menos 1,5 volts. E aqui temos a transcondutância em menos 0,5 volts. Okay? Nesse eixo é a corrente de dreno, né? E no eixo horizontal temos a tensão porta-fonte. Então, aqui já estão indicados, né, os valores dos catetos, certo? 2,1 mA, né, relacionado com 0,6. Então, dá a transcondutância, né? Ok? Outra maneira de determinar a transcondutância é derivando, né? Aqui derivando, né, a corrente, né,
em função da tensão porta-fonte, tá? A derivada, né, da corrente de dreno, né, em relação, né, à tensão porta-fonte. Então a gente tem que, nessa derivada, né, substituir aqueles parâmetros do ponto de operação e dessa maneira a gente determina a transcondutância, ok? Então aqui mostra, né, passo a passo o procedimento, né, da derivação, tá? Aqui não vou fazer uma repetição, então vocês seguem, né, passo a passo, tá? Aí chega a ser nessa expressão, tá? Expressão matemática, né, da transcondutância, onde ela fica em função, né, desses parâmetros, tá? 2IDSS, né? A tensão de Pinch-Off, ela deve ser assumida em valor absoluto, tá? Né? O MOSFET depleção canal N, né? O JFET canal N, eles apresentam tensões negativas, né? O BP é negativo nesses dois tipos, né? Então, só que a transcondutância sempre deve apresentar valores positivos, tá? Valores positivos. As unidades são expressadas em Siemens. Então, aqui, né, BGS, por exemplo, seria a tensão porta-fonte, né, correspondente ao ponto de operação. A tensão de pinch-off, tá? Aqui não precisa, pode ser com um sinal negativo mesmo, tá? Negativo, né? E DSS, que também é um dado conhecido, né? Tanto no JFET como no MOSFET depleção. E aqui a tensão de pinch-off, né, tem que ser no valor absoluto, tá? Tem outras alternativas de simbologia, né, para a transcondutância. Esse GFS, YFS, essas duas às vezes a gente acha nos catálogos, tanto do JFET como do MOSFET de depleção, ok? Aqui são ilustrações, por exemplo, essa reta, né, é traçado aqui no eixo horizontal nós temos a tensão porta-fonte e no eixo vertical nós temos a transcondutância, tá? Então, a transcondutância em toda a variação da tensão, né, porta-fonte, varia linearmente, tá? Então tem um valor, esse GM0, né, que corresponde à tensão GS igual a zero, tá? E temos aqui o valor da transcondutância igual a zero, né, que corresponde a essa tensão de pinch-off, tá? Certo? E aí pode ser traçado também em função da corrente de dreno. Aqui a transcondutância no eixo vertical e na horizontal a corrente de dreno, tá? Então a transcondutância acompanha essa curva, certo? O que interessa realmente é determinar a transcondutância no ponto de operação, quando a gente faz projeto ou soluciona uma questão do livro, ok? Como acontecia no TBJ, também existe uma resistência, né? Lembram do efeito Early? O efeito Early era devido à inclinação, né, das curvas da relação corrente de dreno em função da tensão dreno-fonte, né? As curvas têm uma pequena inclinação. Então, essa pequena inclinação traz uma resistência, tá? Uma resistência. Essa, né? A gente
uma vez definida o ponto de operação, a gente traça, né, com uma régua um triângulo, tá? Onde esse triângulo vai ter, né, o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Então, a resistência RD minúsculo, que seria equivalente ao R0, né, que tínhamos visto em TBJ, ela é definido, né, entre cateto adjacente dividido com o cateto oposto, tá? Delta VDS dividido com delta ID, tá? Considerando PGS igual a esse valor constante, né? Então, esse VGS constante significa que corresponde a essa curva, né? Essa curva, por exemplo, seria menos 1 volto, tá? Então, esse RD minúsculo entra no modelo, tá? No modelo de pequeno sinal que a gente vai ver na próxima transparência, ok? Então, aqui temos o modelo de pequeno sinal do JFET, tá? Aqui o modelo. Temos seria o modelo para a configuração fonte comum, tá? Configuração fonte comum, onde nós temos, né, o terminal de fonte, terminal de porta e terminal de dreno, tá? Como os FETs, de maneira geral, apresentam alta impedância de entrada, a corrente de porta é igual a zero, então aqui fica um circuito aberto, tá? Circuito aberto, onde nós temos a presença dessa tensão de pequeno sinal, o VGS, tá? Seria um VGS, o V seria minúsculo, né? VGS, uma tensão porta-fonte de pequeno sinal. Aí temos aqui a fonte de corrente, né? Essa fonte de corrente é transcondutância vezes VGS, tá? Transcondutância vezes VGS, né? O valor da fonte. E aqui aparece essa noidalidade, né? Devido à inclinação da curva, tá? O RD minúsculo. Então, quando a gente vai fazer análise, né, de pequeno sinal, nós devemos substituir, né, o JFET, o MOSFET de depleção, né, com esse modelo, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais na próxima aula, né? O modelo do MOSFET de depleção é a mesma, tá? Então, aqui apresento, né, para vocês o modelo de pequeno sinal, né, para circuitos na configuração fonte comum, ok? Então, aqui já vamos começar analisando, né, circuitos, tá? Uma das primeiras é a configuração polarização fixa, tá? Essa aqui, a configuração polarização fixa, né? Tá? Esse aqui, o amplificador completo, certo? Onde, né, em pequeno sinal, lembrem-se, né? É a mesma coisa que com TBJ. Fontes de tensão contínua, né? São curto-circuito. Fontes de corrente contínua são circuito aberto, né? Capacitores são curto-circuito, né? Capacitores curto-circuito. Tá? Então essa fonte também, né? Tensão contínua, então ele fica um curto-circuito, tá? Então, e o modelo que apresentei anteriormente, né, deve ser substituído, né, entre os terminais porta, dreno e fonte, tá? Que vai resultar nesse circuito, tá? Aqui justamente está indicando, né, o curto-circuito dos capacitores, né, curto-circuito dos capacitores, da fonte, né, fonte, e da fonte de tem duas fontes de polarização, né, o VDD e o VGG, tá? Então aqui aparece o curto, né, das duas fontes, ok? E aqui temos o modelo de pequeno sinal do JFET. Então, organizando um pouco melhor, né, deixando mais clara mais claro o circuito para análise, nós temos esse circuito embaixo, ok?
Então aqui facilmente a gente observa, né, que a impedância de entrada vai ser igual a RG, tá? Então a impedância de entrada, né, observando entre os dois terminais, né, a única impedância que aparece é igual a RG, tá? Então impedância de entrada é igual a RG. Então facilmente observando, né, a gente determina, tá? Agora a impedância de saída, como que a gente determina? Temos que lembrar um pouco, né? Impedância de saída é determinada, né, considerando zero o sinal de entrada, tá? Considerando zero o sinal de entrada. Então significa que aqui um curto, né? Curto. Então sendo curto, a tensão VGS, né, de pequeno sinal é zero, tá? Zero. Sendo zero, essa fonte vai ser zero, né? Então significa um circuito aberto, tá? Circuito aberto. Então a impedância de saída vai ser o paralelo simplesmente de RD maiúsculo, né? Esse RD maiúsculo ele vem da polarização CC, tá? Em paralelo com RD minúsculo, né? Que vem da inclinação, né, das curvas características do JFET, ok? E aí temos que determinar depois o ganho de tensão, né? O ganho de tensão, ou seja, todo o procedimento está na próxima transparência, tá? Aqui. Então, a impedância de entrada, né, igual a RG, impedância de saída, né? Já expliquei para vocês, é simplesmente o paralelo dos dois resistores, tá? E o ganho de tensão, né, a gente considera aquela cosente, né, a fonte cosente, né, circulando pelos dois resistores. Então tem um resistor equivalente, né, dado desses dois resistores, tá? Então esse cosente vai circular, né, pelo equivalente e causa uma tensão nos terminais, né, de saída, tá? Então nós temos essa equação, certo? O VGS, né, igual a BI. Então dessas duas equações determina-se essa terceira equação, né? Então V0 igual a menos Gm, né? A transcondutância vezes tensão de entrada, né? Aqui essas tensões são de pequeno sinal, tá? Pequeno sinal. RD, né, em paralelo com RD maiúsculo, tá? Então o ganho de tensão, né, é a relação V0 com VI, tá? Tensão de saída, né, de pequeno sinal, com a tensão de entrada de pequeno sinal. É dado por essa expressão. Beleza? Aqui temos o circuito, né? Com valores numéricos, né? Um amplificador com valores numéricos, certo? RD maiúsculo, né? 2K. O RG 1 mega, tá? O VGG igual a 2 volts. VDD 20 volts, né? E aí pede determinar, né, a impedância de saída, impedância de entrada e o ganho de tensão, tá? Temos aqui a configuração com autopolarização, tá? Configuração com autopolarização. Então temos que lembrar, né, na polarização CC nós tínhamos analisado esse circuito, né, tá? Circuito amplificador chamado com autopolarização. Quem polariza adequadamente esse JFET é a tensão que aparece em cima do RS, tá? Circula a corrente de dreno, né, através do RS, então essa queda de tensão vai polarizar ele, tá? Ela, né, aparece entre porta e fonte, certo? Lembrem-se que a corrente, né, corrente de porta é igual a zero, né? Então quando a gente faz análise, né, análise do circuito, né, porta-fonte, então nós temos, né, esse resistor
em curto-circuito, né? Então toda essa tensão, né, vai aparecer em cima dos terminais, tá? Em cima dos terminais, entre porta e fonte. Aqui temos o circuito, né, mostrando o curto-circuito dos capacitores, né, curto-circuito da fonte, certo? Então, organizando, resulta esse circuito que fica na parte mais inferior, tá? Onde nós temos, idem ao circuito anterior, né, aquela com polarização fixa, a impedância de entrada vai ser simplesmente igual a RG, tá? A impedância de saída, né, nesse caso também vai ser simplesmente o paralelo, né, entre RD maiúsculo e o RD minúsculo, tá? Paralelo dos dois resistores. Então a análise é bem semelhante, ok? Então se vocês observam, né, então os valores são, né, das expressões são similares ao circuito com polarização fixa. Aqui nós temos a configuração com autopolarização, né, com valores numéricos, tá? O VDD 20 volts, né? O RD maiúsculo 3.3K, o RS, né, igual a 1K, certo? Temos o RG, né, igual a 1 mega, então aí temos IDSS igual a 8 mA, né? Temos que determinar o ponto de operação, né? Então temos que fazer inicialmente a análise de polarização CC para determinar o ponto de operação que é necessário, né, para determinar a transcondutância, e depois montar o circuito equivalente de pequeno sinal e determinar os parâmetros, né? Impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão. Okay? Configuração por divisor de tensão, né? Aqui temos o amplificador na configuração divisor de tensão, né? Os capacitores de bloqueio, né, de nível CC, de tensão CC, né? C1, C2, capacitor de desvio, né, que fica em paralelo com o resistor RS, okay? Então esse capacitor facilita bastante a análise, né? Quando vai ser analisado em pequeno sinal, ele fica em curto-circuito, tá? Curto. Então todo o procedimento está mostrado aqui, né? Certo? Aqui a fonte VDD igual a curto, né? Curto-circuito. Então temos o curto. Depois temos os capacitores, né? Curto-circuito. Aí organizando um pouco melhor, resulta esse circuito inferior, tá? Esse circuito. Então, impedância de entrada, né? Observando, já notamos que vai ser simplesmente o paralelo, né? De R1 com R2. E a impedância de saída nesse circuito também vai ser o paralelo de RD com RD maiúsculo. RD minúsculo em paralelo com RD maiúsculo, tá? Então, o procedimento deve estar mostrado, né? Aqui temos então a impedância de entrada, né? Impedância de saída e o ganho, tá? Ganho de tensão. Que resulta a mesma expressão, né, que para os circuitos anteriores. Okay? Configuração porta comum. Lembram que no análise de TBJ, né, tinha a configuração coletor comum, emissor comum e base comum, né? Então esse aqui corresponderia ao base comum, né? Porta comum, tá? Porta está ligado na referência, né? Essa parte inferior seria a referência, ok? Então aqui temos o circuito amplificador, ok? Já substituindo, né, o modelo de pequeno sinal do JFET, né? Aqui na parte inferior nós temos, né, o circuito, tá? Onde ainda não foi curto-circuitado, né? Aqui os capacitores, tá? Então aqui deve ser feito com muito cuidado, né? Certo? Aí nesse
circuito já precisa uma análise um pouco mais cuidadosa, tá? Análise um pouquinho mais cuidadosa. Aqui só voltando para ele, né? Aqui seria um curto, né? Curto. Acho que no livro chegaram a esquecer fazer o curto-circuito. Então deve ser acompanhado, né? Todo esse equacionamento com calma, tá? Até, né? Chegar nessa expressão matemática, certo? Essa aqui a solução, né? Do passo a passo da impedância de entrada. A impedância de entrada vai ser o paralelo, né? De RS com a combinação, né? Dos resistores RD minúsculo, RD maiúsculo, a transcondutância, né? Tá? Essa aqui é a expressão resultante, okay? Da impedância de entrada. Então, aqui temos o circuito, né? Na verdade, o circuito anterior, né? Organizado de outra maneira, tá? Para determinar essa impedância de entrada, okay? A impedância de saída é feita, né? Considerando o sinal de entrada igual a zero, né? BI igual a zero, aí leva, né? No modelo o BGS igual a zero, né? Então, a análise, né, mostra que a impedância de saída é simplesmente o paralelo, né, do RD maiúsculo com o RD minúsculo, tá? Aí, se o RD minúsculo for muitas vezes ou maior ou igual a 10 vezes RD maiúsculo, então podemos chegar nessa expressão, né, simplificada. Ou seja, quando nós temos um resistor de baixo valor em paralelo com um resistor de elevado valor, o que prevalece é um resistor de baixo valor, né? Então essa consideração é tirada daí, tá? O ganho de tensão, né? Que também analisada passo a passo, né? O VI é igual a menos BG, né? E aí vai ser tirando, né, essas expressões a partir do circuito até chegar nessa expressão, né, essa expressão resultante do ganho de tensão, né, V0 relacionado com BI. Tá? Em princípio, vocês tratem de demonstrar, né, fazer esse passo a passo, pegando uma caneta e um papel, né, chegar nessa expressão. Já quando a gente faz projeto, né, às vezes a gente pega a expressão já resultante, né, que é dada, né, por essa combinação, né, aqui entra na jogada, né, RD maiúsculo, RD minúsculo, né, e a transcondutância. Então aqui tem o exemplo numérico, né, valores, certo? Valores numéricos. Tá? Então tem como desenvolver, né? Temos o IDSS, né? 10 mA, o BP-4 e o GOS, né? A transcondutância que corresponde a tensão porta-fonte igual a zero, tá? Que é 50 microsiemens, tá? Configuração seguidor de fonte, né? Seguidor de fonte, ou seja, a saída, né, está ligada na fonte, daí vem o nome de seguidor de fonte. Lembrem que usando TBJ, né, tinha seguidor de emissor, tá? Seguidor de emissor. Normalmente seguidor de fonte, né, essa configuração, o sinal de saída, ela fica em face com o sinal de entrada, tá? Sinal de saída, né, em face com sinal de entrada. Tá? Às vezes o ganho é unitário, tá? Então isso aí a gente tem que demonstrar com análise de circuito, né? Aqui então já substituindo, né, o JFET, o modelo do JFET, né, pequeno sinal, tá?
aqui temos organizando melhor, né? Organizando esse circuito, né? Temos terminal de porta, terminal de fonte, né? Terminal de dreno, tá? Então, seguindo passo a passo, né? Consegue-se nessa expressão a impedância de entrada, né? Igual a RG, impedância de saída, né? Considerado para BI igual a 0 volts, né? Pequeno sinal de tensão de entrada igual a 0, tá? Aí essa impedância de saída resulta, né? Aqui o passo a passo, a demonstração, né? Chega a ser nessa expressão, né? Seria RD, né? Minúsculo em paralelo com RS e em paralelo com o inverso da transcondutância, tá? O inverso da transcondutância é dimensionalmente, né? É também ohms, tá? Lembrem-se que transcondutância é a relação corrente-tensão, né? Só que aqui como é inverso, então aqui é ohms, tá? E aqui vem a demonstração para determinar, né, o ganho de tensão. Aqui o passo a passo, né? Passo a passo, até chegar nessa expressão, né? Simplificada. A gente pode usar esse primeiro resultado, né? E fazendo essa consideração que RD maior ou igual a 10 vezes RS, chega a ser nessa expressão simplificada, tá? Então, no projeto, né, pode ser usado uma ou outra, tá? Aqui nós temos já o exemplo numérico, né, da configuração de seguidor de fonte, tá? Onde tem a tensão VDD, né, 9 volts. Que mais? Pequeno sinal, capacitor, né, de bloqueio. Sempre a polaridade, esqueci de falar, né? As polaridades positivas, né, dos capacitores sempre estão junto aos terminais do JFET, né, do transistor. Por exemplo, aqui temos positivo, né, junto à porta, e aqui o positivo vai estar junto à fonte, né? Porque vai ficar preso nesse capacitor, né, o nível CC, né, a tensão CC que aparece na porta. A mesma coisa nesse capacitor, a tensão CC, né, que aparece da polarização CC, fica fixo nesse capacitor. Então as polaridades ficam, né, os positivos, junto com os terminais do JFET. Aqui temos IDSS de 6 mA, o VP menos 4 volts e GOS igual a 25 microsim, tá? É isso, pessoal. Então, aqui expliquei para vocês, né, análise do JFET, né, pequeno sinal, ok? É a aula 19, ok? Obrigado pela atenção.